Só que olhando para o time do Flamengo, em termos de desfalques, né? Gabigol, Bruno Henrique. O Flamengo sente mais a ausência de quem, Mauro? Cara, assim... claro, o que jogou... O Bruno Henrique acabou jogando um pouco mais do que o Gabriel Barbosa e jogar um pouco mais do que o Gabriel Barbosa ano passado. É um negócio absurdo para você ver que fez o Bruno Henrique. Se você pensar, digamos, o Gabriel mais centralizado, o Bruno Henrique pelos lados, mas eles se movimentam muito e o Gabriel também joga muito bem pelo lado direito e roda todo o ataque, o Flamengo tem mais opções de lado de campo do que de centroavante, ou de um comandante de ataque. Mas ainda assim o Flamengo se reforçou com um cara que até agora, dos reforços, para não dizer não só dos reforços, mas um dos melhores jogadores em média tem sido o Pedro, né? Sim. Então, cara... Para não falar que nenhum dos dois fará tanta falta pela qualidade do time e pelas opções que tem o Jorge Jesus, entre o Bruno Henrique e o Gabriel Barbosa, eu vou dizer que... Você prefere ficar sem? Nossa, você está em dúvida aqui, espanto. Mas porque é simples a questão, André Henning? Não, é bem difícil. Então, não, mas eu tenho uma resposta. Assim, se eu tivesse que comprar um cara pro meu time... Pela idade eu compraria Gabriel Barbosa. Então, eu veria o melhor negócio. Eu conversaria com os dois e veria quem está com mais brilho no olho, quem está com mais... E decidiria no detalhe. Porque realmente são dois caras que vivem em grandes fases. O Bruno Henrique um pouco mais velho, mas um cara que eu acho que ele ajuda mais o time. Mas o Gabigol está num momento espetacular. É pra hoje, irmão. O negócio então, no jogo de hoje. Quem faz mais falta no jogo de hoje? Então, vai cobrir, vai hoje o Flamengo... oftalmologista como eu te disse, é que aqui tem conteúdo, né? Tem conteúdo mais... Olho, não tem conteúdo mas tem um conteúdo... Sim, aí cabe... hoje, irmão. Boa qualidade ou má qualidade? Cabe o cara analisar lá em casa. botar hoje no bagulho. Cabe o cara em casa analisar. Hoje, como o Flamengo começa o jogo sem precisar fazer... Não tem gol fora. Então, assim... Não tem gol fora. Mas em cima disso, uma pergunta. O fato de ser um mandante tem diferença para você? Porque, de repente, o Bruno Henrique, para puxar um contragolpe como visitante... Eu acho que o Gabigol... Eu acho que tem. Eu acho que o fato de ser em casa... O Gabigol tá nesse momento que a bola bate nele, entra, acho que ele faria carisma. mais falta. Eu acho que ele vai fazer mais falta. Ele vai jogar, né? O Gabigol vai jogar hoje. Faria mais falta. Se fosse fora, eu acho que o Bruno Henrique. Porque assim, além da... E aí, Ali, para você a pergunta é diferente. Tá bom? Pode ser? 2 mais 2? Tenta colocar um pouco de conteúdo. Sim. E tenta reagir também. Uma perguntinha diferente. Só isso você vai reagir? Vai falar tal, isso, obrigado. O Flamengo não tem... Faz a pergunta aí, irmão. Mas não tem, você tá Você pensando tá na com uma pergunta? pressa hoje? Não é isso. Ele quer saber se você tá vivo. Primeiro. Semi. O Flamengo não tem o Rodrigo Caio hoje. Pensando até nesses dois atacantes, cada um foi ausência em um dos jogos. E no Rodrigo Caio, porque a zaga do Flamengo é uma nova zaga. Sem o Rodrigo Caio, no caso. É uma ausência mais sentida do zagueiro do que dos atacantes, por exemplo? O Rodrigo já está mais acostumado com o esquema, que não é um esquema que é natural para o jogador brasileiro, né? Que o português colocou no Flamengo. E é o zagueiro mais rápido que tem no elenco do Flamengo, né? Então esse é um aspecto muito positivo para ele. Eu acho que se não fossem esses dois fatores até, existiria uma briga de 3 zagueiros para 2 posições. Mas acho que o fato dele ser o mais rápido e estar muito ambientado com o plano tático do Jesus, dá uma vantagem importante para o Rodrigo Caio. Com relação à lista de relacionados, ainda não saiu, né? Vai sair depois do almoço. O Bruno ainda tem esperança de jogar. Sobre a canela dele, ele está recuperado. Sim, mas o problema é o joelho que deu mais garçada. O problema é o joelho. Qual que é a pergunta? Não, que eu fiz. Eu peguei os dois atacantes, né? E peguei principalmente o Bruno Henrique e fiz a pergunta específica em relação ao Rodrigo Caio. Quem é que faz mais? Não é mais Gabigol e Bruno Henrique, é Bruno Henrique e Rodrigo Caio. Quem é que faz mais falta ao time do Flamengo para você? Para a felicidade em geral da nação rubro-negra, todo mundo tem ótimos substitutos. Mas aí eu vou ficar com o melhor jogador da América do Sul no ano passado. O Bruno Henrique é desequilibrante. Eu acho que tem gente para fazer a função dele, só que do jeito que ele faz hoje, com a confiança que ele tem, ele está com muita vantagem com relação aos seus substitutos. Os dois times pouparam, né, nos jogos do final de semana. O Del Valle poupou contra a LDU, venceu por 3-2. E o Flamengo poupou bastante contra o Boa Vista no sábado e também venceu o jogo, foi campeão da Taça Guanabara. Então, assim... eu não arriscaria o Bruno Henrique. Mas era jogo de título, pô. Eu não arriscaria o Bruno Henrique.
tô quase... Não, tá bom, fica Não, mas aí. arriscar, eu acho que eles não vão arriscar, não. Mas Eu acho então, que ele- se fosse tão importante assim, arriscaria, né? Sim, se fosse a final da Libertadores, eu arriscaria. Se eu fosse... Bruno Henrique, como é que você tá? Tá, tô 80%, eu quero você 80%. arriscaria também. Na Recopa eu não arriscaria. E aí o Flamengo deve colocar o Vitinho no lugar do Bruno Henrique. Tá bem, Vitinho. Eu acho um pouco curioso, né? Por mais que o Vitinho tenha terminado bem a temporada passada, porque o Flamengo contratou 2 caras que podem jogar por aquela área e, assim, o Vitinho é a melhor opção, a melhor alternativa ao Bruno Henrique hoje, no elenco do Flamengo? Eu acho que é. Também pela adaptação ao esquema e também porque eu acho que é um cara que está jogando bem já desde o do ano passado. Ele começou a crescer, melhorar. É um cara que, evidentemente, não está satisfeito com a reserva, embora entenda. E ele quer mostrar o seu potencial para ganhar minutos com o português. Então, seria a minha opção também. É a de vocês também, o Vitinho? Eu entendo, assim, o porquê. O Gabriel e o Pedro precisariam de uma adaptação um pouquinho maior, mas a Vitinha, digamos, é a mais fácil. E pela sequência, o que falou a Alê também, essa questão de, primeiro, estar jogando bem, ele já estar acostumado à ideia de jogo, ao mecanismo de jogo contra um adversário muito qualificado que é o Independente del Valle. Eu acho, e assim, para voltar, não é voltar, mas o encerramento daquilo que falava o André, quando você vai olhar, você vai falar assim, pô, o Flamengo tudo que disputou com o Jesus, e aí a exceção vai ser a Copa do Brasil, que ele chegou já, o primeiro jogo dele foi Lá. na Arena da Baixada, e foram 2 empates com o Furacão e acabou caindo nos pênaltis. O Mundial não dá para você colocar responsabilidade de título em cima de nenhum sul-americano quando enfrenta principalmente o Liverpool nas Ainda fases mais que esse vinha Liverpool. bebendo. Só isso. Então, assim, vai pegar, vai estar varrendo tudo. É a continuidade, continuar varrendo tudo e qualquer possibilidade que venha à frente. Então, eu concordo plenamente. Por isso que eu falo, é melhor ganhar do que não ganhar, não tem problema nenhum. E eu fiquei 3 minutos aqui 3 segundos para olhar os comentários e as pessoas concordam comigo, só que, mesmo assim, preferem xingar porque não estão entendendo o tamanho da taça. Então, assim, pô, André, onde já se viu, a gente quer ganhar tudo. Pô, também acho legal. Pô, mas onde já se viu, vai dizer que o título... Não, o título é sem importância. Ninguém vai chegar no final Mas de até 3 pra anos. esse rótulo 3 do anos. valedor 3 anos. e tal. Sabe por que não? 3 anos. Eu te pergunto, o Real Madrid varreu tudo que interessava na Europa? Naquele período de 3 anos? Os 3? Não necessariamente. Não necessariamente, perdeu Supercopa, Supercopas, por exemplo. Pô, velho. Desculpa. Então, eu também... Aí você tá querendo ser mais então realista eu que o jogo- rei. Não, eu concordo. Mas então, não dá, é isso. não dá. Porque Exatamente ninguém, isso. ninguém vai chegar e falar assim, daqui a 10 anos, fala, cara, aquele... Tanto que, vamos lá, eu nem sei, tá? Você que é o historiador da turma. O Real Madrid ganhou tudo entre 56 e 60. 60, isso, o pentacampeão. Ganhou quantas Supercopas nessa Não época? existia. Então, se não tivesse vencido a Supercopa, Não, a gente é claro. falaria... Claro que não. Claro que não. Pô, então assim... Não, e se fala o Tá, Zidane, então peraí. Então, para consolidar... Assim, Para tem- consolidar o domínio do Flamengo, Tem que que eu ganhar mais acho uma que o Flamengo Libertadores. vai Sim, Libertadores e brasileiro. só. Mas assim, Se ganhar 2 Libertadores do Brasileiro do ano passado, vale é também. hegemonia. É, Porque assim, a questão da hegemonia, eu acho que é por um período... Sim, mas ó, o que ele fez pela qualidade e pelas vitórias, ninguém nunca havia vencido o brasileiro de 71 para cá, porque quando o Santos ganhou em 63, Taça Brasil era menor, você jogava 4 partidas, chegava lá, sem tirar o mérito, mas apenas uma constatação. Ninguém havia ganhado um brasileiro e uma Libertadores, né? E não só ganhado com o futebol, aí fica aquela memória não só afetiva, mas real. O desempenho do Flamengo foi espetacular no semestre. Já é um time histórico, provavelmente será hegemônico. E dá para dizer que nesse caso foi hegemônico, porque ganhou o brasileiro, e no mesmo fim de semana brasileiro e Libertadores. Ele já ganhou um brasileiro e uma Libertadores. Tá. Vamos colocar um espaço de 3 anos, Aham. tá? Pra gente poder... até ter o Real Madrid como comparação, né? Então vamos lá. Nesse espaço de 3 anos, o Flamengo ganha mais 2 Libertadores. Aí... Cara, não interessa o que aconteceu no Brasileirão, cara. Se ganhar mais uma, Foi já é. hegemônico no continente. Já é um time tá? histórico, claro. Ok. Já é. Volta agora. Flamengo ganha 2 brasileiros e não 2 Libertadores. Muita gente fala, cara, Brasileiro no Brasil, e mais Libertadores já no é. Brasil, pô, muita coisa. foi no continente, pô, faltou aquilo ali, faltou, mas cara, foi um brilhante time de tanto que, e aí eu jogo pra vocês. Quando a gente fala do Real Madrid tricampeão da Europa aqui na era Zidane, o Real Madrid ganhou quantos espanhóis nesse tempo? Então, mas é Então, mais irrelevante. importante, sim, é.
Passa a ser irrelevante para a hegemonia. Então, eu só assim, discordo do termo usado. é que o irrelevante, forte você não está levando na definição dele. Não, Você não, tá uma das. O problema é o seguinte, é porque o Nem- é mais é, bom do pouca que importância. E eu vou fazer o caminho Pouca inverso. Eu importância. vou fazer o caminho Irrelevante. inverso. Eu vou fazer o Aí o caminho ano do inverso. Barcelona O relevante fica é ruim. muito forte o termo. Então, O ano do O Barcelona termo irrelevante Então, é muito fica ruim é quando isso que eu ganha ia falar. só o espanhol e o Real. ganha Champions. Tanto é que o Zidane quer esse ganhar a Liga e Por não isso quer. eu ia fazer o caminho inverso. Pega o Barcelona, que ganhou, sei lá, 8 dos últimos 11 campeonatos Isso. espanhóis. Aí, pô, claro, Ele quer a Champions. quando você fizer esse distanciamento, tiver esse distanciamento histórico, a gente vai falar, pô, o Barcelona foi hegemônico dentro da Liga Espanhola, ganhou 8 de A 11. maior década do Barcelona. Mas, quando for o contexto do futebol global, nós não vamos poder Não, falar tanto isso. é que porque o na Liga dos Barcelona Campeões agora tem E eu está acho entre campeão. um pouquinho em crise porque não ganha a Champions. E o Real Madrid quer ganhar a Liga. Então. Mais do que a Champions esse ano. Ah, eu já não sei. Não sei. Não, Pergunta pro né? Zidane. Não sei. Talvez ele vai pro tirar trabalho do Zidane, assim, a questão, mas eu acho que É, pro também. Madrid... Não, claro, pro torcedor não. Olha Mas pro só. Real Madrid ele quer ganhar. A para de outra ganhar o coisa Barcelona. que talvez valha a gente discutir é, será que não estamos dando importância demasiada para a Libertadores? Acho que não. Então, aí é uma outra mas, questão, sim. porque eu acho assim que a gente coloca Que é uma muita questão coisa na interessante. Libertadores. Eu não sei, eu vou fazer o caminho, né, perguntar de uma outra forma. Próximas 2 temporadas, Flamengo ganha 2 brasileiros, tá? 10 pontos de diferença no segundo colocado. As tal. próximas 2 temporadas. O Próximas Flamengo 2. seria tricampeão, então. Tricampeão brasileiro Seguido. e campeão da Libertadores, tá? O Grêmio belisca 2 Libertadores. Ou o Grêmio ganhamos o Cruzeiro outra. Ou o Grêmio e São Paulo. Dá pra discutir. Qualquer time. Quando você olhar para trás, você vai falar, pô, cara, o Flamengo, tá bom, foi time de Campeonato Brasileiro. Porque a história vai dizer isso. Só que não é discutível, verdade. claro, Então, mas aí você vai... Entendeu? Cara, Tá, mas o eu vou título- pegar o exemplo que você deu. Se o Grêmio ganha 2 Libertadores pra frente, tá? E o Flamengo ganha os 2 campeonatos brasileiros pra frente, eu vou olhar pra trás e falar assim, tá bom, então nos últimos 5 anos, o Grêmio ganhou 3 Libertadores, pegando 2017, e o Flamengo ganhou 1 e 3 brasileiros, eu prefiro o do Grêmio. Então, aí é coração de mãe também. Por exemplo, você pega o Tá São entendendo? Paulo bicampeão Claro. da Eu acho que América. o Flamengo, ele não quer deixar dúvida, ele quer deixar a terra Não, arrasada, sim, ele sim. quer pegar assim, e falar assim, ó... Se preparou pra isso. E o resto não é nada. Tudo bem. É tudo aqui, o resto não aqui pode tá, ter por nada. exemplo, você pega exatamente um período muito legal do futebol brasileiro na América do Sul, 3 grandes equipes. O São Paulo de 91 até 94, o Palmeiras 93, 94, o Grêmio 95, 96. O Palmeiras não ganhou naquele período nenhum brasileiro, mas montou 2 vias lácteas, por acaso, de estrelas montadas pela Parmalat. O Grêmio é aquele baita time do Filipão, o São Paulo do Tere Santana, várias equipes e sempre com o Tere Santana. O São Paulo é bi-brasileiro, bi da Libertadores e bi-mundial e ainda teve o Brasil 91. O Grêmio ganha um brasileiro 96, ganhou antes da Libertadores e só parou diante de um fabuloso Ajax nos pênaltis no Japão, aquele de igual para igual, e seu Rivarola na segunda etapa também. Mas o Palmeiras de futebol, ainda mais aquele time de 96, foi espetacular. Aí qual dos 3 é o melhor? Os 3, você pode discutir muito, os 3 foram times fantásticos. Então cabe numa boa, cabe essa discussão, como a gente está discutindo aqui, ou eu estou levantando, e assim, e não tem um vencedor, são todos vencedores. Então, cara. é que hoje, o ganhamos momento... todos que acompanhamos o futebol. É que hoje o Flamengo Pode ganhar? não tem adversário perto do nível tem, tá? Assim, perto vai ter. Você vai ganhar um jogo, vai perder outro. Eu acho que se o Flamengo jogar 10 vezes contra o Palmeiras, capaz de Ganha perder mais, 3. Sim. Vai ganhar 7, vai perder... Mas vai Vai ganhar sabe? Né? Vai... Muito provavelmente. Nessa época tinha o São Paulo, tinha o... Sim, tinha todo mundo beliscado Tinha todo um mundo pouquinho. O Corinthians de beliscando, o Corinthians que foi 95, vice várias ganhou vezes. do Grêmio, Copa do Brasil ganhou a lá. Copa do Brasil lá. Então, assim, você tinha mais. Hoje não. Hoje, o Flamengo, ele é, na teoria, o time a se bater nos próximos dúvida. anos. Sem dúvida. No continente. No continente, não é só no Brasil, não. Só que ganhar o continente, cara, ele quase não ganhou do River. Seria uma baita de uma... Até os 88 minutos ele não, seria- e seria- não Mas o merecia River, você acha ganhar. que não é um... É um adversário à altura. Ou se É. o Só River que é. aí o Flamengo ficaria marcado como o time que não era tudo isso. Como se fala o Se time não de ganhasse a Se não Libertadores. ganhasse, Como se fala o time não de era tudo 96, o Palmeiras ganhou, entre aspas, São Paulo. Por Isso isso- foi vice da Copa do Brasil. Por isso que eu E digo que na vendeu hora de dois chegar jogadores importantes lá na depois. frente, que você olhar pra trás, você fala, mas Mas as conquistas que vão... Acho assim, as conquistas vão determinar
muito mais até mesmo do que a forma do jogo. Não, Porque As duas coisas caminham não, juntas nesse claro, caso. não. Nesse caso, aqui, quando você conquistou, porque eu vou pegar o exemplo do time do ano passado, que foi o Santos, que jogou um belíssimo futebol. Não, E supondo que o Sampaoli tivesse permanecido e Se eu continuado tivesse a fazer Flamengo- o mesmo jogo e não conquistasse o título, a gente ia levar. Pô, foi legal pra caramba ver aquele Só que Santos. não ganhou. Então, Não, eu por sei. exemplo, Parou eu por repito, aí. esse Palmeiras de 96 foi um dos times mais espetaculares que eu vi na vida no Brasil e no mundo. Só que durou 5 meses. Só ganhou o Paulista. 27 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 112 gols marcados. Esse time ganhou 21 jogos seguidos, dos 21, 12 de goleada. Né? Só que perdeu a final para um ótimo Cruzeiro do Liverpool, uma final maluca em 2 jogos da Copa do Brasil. E já na final já não tinha o Miller, que tinha ido para o São Paulo, e logo depois o Rivaldo negociaram para o La Coruña, então o time não era mais o mesmo e não foi mesmo mais o mesmo. Esse time às vezes se fala, mas só ganhou o Paulista, porque só tinha o Paulista para disputar. Pela bola que ele jogava, ele poderia ter ganhado uma Libertadores se lá estivesse. E claro, mas parou no mata-mata com o Cruzeiro. Sim, parou no mata-mata, 2 jogos absurdos, malucos e com o Dida fantástico. Como E sempre. o Veloso falhou uma vez eu e deu acho tudo que errado. o- E assim, corre esse risco? Não corre, porque esse Flamengo já Já ganhou ganhou, Libertadores exatamente. brasileiro. Esse Mas, risco então, não corre mais. não. Mas assim, de e passar reto. aí o torcedor do Flamengo que adora achar que eu sou anti, que eu sou... Preste atenção no que eu vou falar. Esse Flamengo aí, ele deixa um legado para o futebol muito maior do Pro que só nosso o aqui, título. né? Sem dúvida. sem dúvida. Que talvez não deixasse, como você disse, da mesma intensidade se não ganhasse o título. Tivesse perdido a Libertadores. Se tivesse perdido. Mas ele deixa. O grande legado do Flamengo para o seu torcedor é o título. Para o futebol brasileiro Verdade. é a forma de jogar. Agressividade, E aí ele coragem. conta com a ajuda também do Santos. Sim. Não é só. Que elevou o sarrafo, Né? sim. É outra, assim, eles Santos foi um levaram o grande futebol. vice-campeão. Eles levaram o futebol a um ponto que os torcedores de outros times também querem. Eu também quero igual a esse.